Não são só as condições naturais que tornam as estradas difíceis. Dá só uma olhada nesse caos. Esse é só mais um dia tranquilo em Ho Chi Minh, no Vietnã. A cidade tem cerca de 9 milhões de habitantes e continua crescendo, junto com o trânsito que já virou quase um esporte radical. E como se isso não fosse suficiente, quase todo mundo tem uma scooter. Tipo, todo mundo mesmo. O pessoal dá tanto rolê que vira e mexe, aparece alguém sugerindo proibir as scooters. Mas vamos combinar, proibir scooter em Ho Chi Minh seria tipo proibir refrigerante em festa de aniversário. Boa sorte para quem tentar. Em alguns lugares, o perigo para o tráfego de carros é o gelo. Em outros, são as quedas de rochas. Mas na Tailândia, os problemas acontecem com elefantes. Quando a rota de uma família de elefantes cruzou uma rodovia movimentada perto de Bangkok, as pessoas não tiveram escolha a não ser bloquear a estrada e deixar os animais passarem. E para completar o espetáculo, até um elefante pode parar o caminhão no meio da rua, fuçar a caçamba e pegar um tira-gosto para fazer um lanchinho. No fim das contas, o trânsito vira quase um circo. Tem de tudo, menos monotonia. Diga a verdade, essa estrada em zigue-zague nos Alpes Orientais se parece mais com uma pista de parque de diversões do que com estrada de verdade. Bem-vindo ao Passo do Stelvio, que está localizado na fronteira entre a Itália e a Suíça, a uma altitude de 2.757 metros, e os 47 quilômetros dessa estrada consistem em 75 curvas fechadas. Um verdadeiro desafio até para os motoristas mais experientes. E esta é a ferrovia mais doida que você já viu, bem no meio de uma feira sobre trilhos em Bangkok, a capital da Tailândia. Ela está aqui há uns 100 anos, desde que os comerciantes disseram "eu daqui não saio" quando foram construir a ferrovia. Agora, as barracas ficam literalmente em cima dos trilhos, e o trem passa umas 8 vezes por dia. Tipo, visita inesperada. Quando ele dá as caras, todo mundo já sabe. Dobra os toldos, puxa as frutas e desvia as panelas, porque aqui até o último centímetro conta. E o que você me diz sobre este túnel? Por muitos é considerado claustrofóbico. Não é à toa que o chamaram de buraco de agulha. Ele faz parte da Estrada da Montanha de Ferro, na região montanhosa de Black Hills, em Dakota do Sul, ao longo de seus 27 quilômetros. Ela oferece 314 curvas normais, 14 curvas em S e 3 túneis. O motorista desse ônibus parece conhecer perfeitamente a rota montanhosa. Veja como ele se espreme com confiança em um túnel, com menos de 2,5 metros de largura.
E a sinuosa Estrada da Montanha de Ferro, construída em 1933, só para provar que engenheiro também erra, é um ótimo lugar para turismo. Se você curtir passeios calmos e com adrenalina no talo. Localizada no noroeste da China, na Cordilheira de Kun, ela se chama Estrada de Panlong, ou, para os íntimos, Estrada Celestial de Pamir. Vista de cima, parece a cauda de um dragão voador. Linda e traiçoeira. Mas, para os motoristas e turistas, ela é a famosa Estrada do Inferno. E com razão. Em apenas 75 quilômetros, tem mais de 6.000 curvas, muitas delas de 180 graus e algumas que giram quase 2 vezes. Um verdadeiro parque de diversões. Do caos. Ótimo treino para o seu labirinto se ele sobreviver. Estalagmites? Não. Isso não é computação gráfica. Essa é uma gravação real de uma ponte no Japão, chamada Eshima, que cruza o lago Nakaume, perto da cidade de Matsue. No vídeo, parece que não se trata de uma ponte, mas de uma figura impossível ao estilo do artista Maurits Scher, e que dirigir sobre ela é uma verdadeira loucura. Na realidade, porém, não é tão assustador. Essa longa ponte de 1.700 metros de extensão não é tão íngreme quanto parece. Na verdade, ela tem um ângulo de inclinação bastante confortável de apenas 6%. Mas seu design e seu ângulo criam um efeito óptico impressionante, que tornou famosa em todo o mundo. Agora conheça uma rodovia tão mágica quanto maluca, que custou só uns míseros milhões de dólares. Troco de pinga. Estamos falando de um trecho de 40 quilômetros da Rota 550, no oeste do Colorado, entre as cidades de Ouray e Silverton. Um lugar tão lindo que parece ter saído de um cartão postal. Do medo! Essa belezinha montanhosa tem só 2 pistas, fica pendurada entre os penhascos e exige do motorista nervos de aço e GPS com fé em Deus. Em ladeira, que parece montanha-russa, pista estreita que faz ciclovia parecer avenida e curva em S, que mais parece cobra se espreguiçando. Ah, e não tem guardrail, porque emoção pouca é bobagem. Se não bastasse tudo isso, ainda rolam uns bônus. Deslizamentos de terra surpresa e animais selvagens no meio da pista, tipo um zoológico com entrada grátis e sem aviso prévio. Não é estrada para novato nem para quem sua só de manobrar na vaga do mercado. Cerca de 40 acidentes por ano provam que tem gente que tenta, mas a coragem fica no retrovisor. E no inverno? Ah, meu amigo, só com corrente nos pneus, reza no porta-luvas e muita disposição para ver montanha com neve. E talvez sua vida inteira passando diante dos olhos. Vai encarar esse passeio radical ou vai ficar só no Google Maps mesmo? Prepare-se, porque agora vamos para a Holanda, na cidade de Harderwijk, onde o trânsito decidiu ignorar a lógica. Imagina só, você dirigindo tranquilo e do nada, um barco passando por cima do seu carro. Não é pegadinha. É o Aqueduto Veluwemeer, uma obra genial de 25 metros de largura que liga 2 lagos e separa a Holanda continental da ilha artificial de Flevoland. Por cima passam barcos como se fosse o quintal deles e por baixo cerca de 30.000 carros todo dia, como se não tivessem acabado de ser ultrapassados por uma lancha. É tipo um sanduíche maluco de trânsito. Quem passa por lá nunca mais esquece. Afinal, não é todo dia que você quase dá seta para um barco. Agora presta atenção nessa cena digna de filme. Um caminhão-tanque pesadão desfilando sobre um gelo azul claro, como se fosse uma passarela da moda congelada. Essa maravilha acontece na estrada de Tibet to Contwoito, no Canadá, ou como eu gosto de chamar, a BR do Frozen versão bruta. Essa rota não é qualquer coisinha não. Foi feita especialmente para levar mantimentos, equipamentos e esperança para minas de diamante e ouro no meio do nada.
nos territórios do Noroeste. É basicamente a Amazon Prime do Polo Norte. Com mais de 600 quilômetros, ela é a estrada sazonal mais longa do mundo sobre gelo. E não é qualquer gelinho de freezer não, viu? Estamos falando de mais de 1 metro de gelo puro, resistente o bastante para aguentar até 90 mil toneladas por temporada. A rotatória mágica de Swindon, na Inglaterra, parece mais um teste psicológico do que um cruzamento de verdade. À primeira vista, é o pesadelo de qualquer motorista novato. 5 rotatórias girando no sentido horário em volta de um anel central que gira ao contrário. Isso mesmo, um balé rodoviário coordenado pelo caos. Mas por incrível que pareça, essa confusão funciona. Criada há mais de 50 anos, ela reduz engarrafamentos e organiza o trânsito melhor que muita avenida normal. Vista de cima, parece um prato de macarrão com crise de identidade. Mas no volante, é só rezar, girar e confiar que vai dar certo. E geralmente, dá. E aí, depois de tanta curva, gelo, barranco, trânsito maluco e até barco passando por cima de carro, ainda tem coragem de pegar a estrada? Essas foram algumas das estradas mais perigosas e insanas do mundo. Lugares onde dirigir é quase um esporte radical. Se você curtiu essa aventura cheia de adrenalina e curiosidades, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para não ser atropelado pelas notificações. Comenta aqui embaixo, qual dessas estradas você nunca teria coragem de encarar? E aproveita para dar uma passada nos outros vídeos do canal. Tem muita coisa engraçada, intrigante e até umas bizarrices que você nem imagina. Nos vemos no próximo destino.